É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia Escolar. Aqui quem está falando é o professor Daniel. Estamos juntos para mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre os blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Quais são os seus níveis de integração? E quais são os principais blocos econômicos que temos hoje no mundo? Os blocos econômicos são associações de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros. Ou seja, é um acordo entre países com o objetivo de facilitar e incentivar o livre comércio, de modo a derrubar as barreiras ou reduzi-las. Barreiras essas que impedem o fluxo de capital e de pessoas entre os países. A ideia de formação dos blocos econômicos é somarem forças para concorrer no mercado mundial. Existem 4 níveis de integração que caracterizam os blocos econômicos. O primeiro nível de um bloco econômico é a zona de livre comércio. O objetivo dela é simples: apenas criar uma zona de livre circulação de mercadorias e capitais, obviamente, entre os países que compõem esse bloco. O segundo nível é a união aduaneira. Além dela ser uma zona de livre comércio, ela cria um novo dispositivo, uma TEC, Tarifa Externa Comum. Os países de fora vão pagar para comercializar com qualquer país de dentro do bloco. Quando o país do bloco negocia com outro país de fora do bloco, é cobrado uma mesma taxa, ou seja, é mais vantajoso negociar com todos os países do bloco do que com um só. Além disso, ela impede que um país do bloco comercialize com países de fora do bloco, cobrando uma taxa menor. Isso impede que um único país leve vantagem sobre os outros países que formam o bloco. O terceiro nível de integração é o mercado comum. Além das características dos anteriores, zona de livre comércio e união aduaneira, ele possui a livre circulação de pessoas e serviços. As pessoas circulam livremente entre os países, sem precisar apresentar passaporte, mas apenas um documento de identificação. E no mercado comum, pode haver também uma mesma legislação trabalhista e fiscal para todos os países. O quarto e maior nível de um bloco econômico é a união econômica e monetária. Essa união econômica e monetária possui características como uma moeda única e um banco central que direciona as políticas do grupo, e também uma união legislativa que supera as fronteiras dos países. Porém, o único bloco econômico que atingiu essa união econômica e monetária foi a União Europeia. Agora vamos falar dos principais blocos econômicos que existem no mundo. No mundo atual existem vários blocos econômicos. Vou citar aqui apenas 4. Nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tornaram-se as grandes potências econômicas mundiais. A Europa, que estava destruída pela guerra, não tinha como concorrer com essas potências. Diante disso, alguns países decidiram se unir em termos econômicos e fiscais. Em 1948, entrou em vigor a união aduaneira entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Ela foi chamada de Benelux. Nesse mesmo ano, foi fundada a Organização Europeia de Cooperação Econômica, a OSCE. Alemanha e Itália se juntaram ao Benelux em 1951 e formaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA. A CECA deu origem, em 1957, pelo Tratado de Roma, ao Mercado Comum Europeu, MCE, que reunia Itália, França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha e Luxemburgo. O MCE também pode ser chamado de Comunidade Econômica Europeia, CEE. O sucesso do MCE, Mercado Comum Europeu, deu origem em 1993 à União Europeia, formada até início de 2015 por 28 países. Os países membros uniram-se em termos alfandegários e de livre circulação de mercadorias e pessoas.
Em 1999, criou-se uma moeda única, o euro, adotada por 19 países da União Europeia. A União Europeia tem como objetivo diminuir as desigualdades socioeconômicas entre os países membros, fortalecendo as economias mais fracas. O lema da União Europeia é Unidos pela Diversidade, que é uma referência às diversidades culturais entre os países, porém com o alento da possibilidade de, apesar das diferenças, trabalharem juntos. Outro grande bloco econômico que nós temos no nosso planeta é o NAFTA. NAFTA vem da junção North American Free Trade Agreement, ou seja, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ela é formada pelos Estados Unidos, o Canadá e o México. Outro bloco econômico é a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Os países membros se comprometeram em formar uma zona de livre comércio até 2020. A pandemia do coronavírus afetou um pouco o avanço desse bloco econômico, mas tudo está bem encaminhado para se tornar um dos principais blocos econômicos do mundo. Mercosul. Mercado Comum do Sul é uma organização intergovernamental fundada a partir do Tratado de Assunção em 1991. Ele estabelece uma integração, inicialmente econômica, configurada atualmente em uma união aduaneira, na qual há livre comércio e política comercial comum entre os países membros. O Mercosul foi fundado em 26 de março de 91, em Assunção, no Paraguai. A sua sede é em Montevidéu, capital do Uruguai. Os fundadores desse bloco são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela já fez parte desse bloco, mas devido à sua crise política e econômica, ela foi afastada. Os próximos países que podem vir a entrar no bloco são o Chile e a Bolívia. Muito bem, vamos passar agora para algumas perguntas. Primeira pergunta: o que são blocos econômicos? E a resposta: os blocos econômicos são a união de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os seus membros. Vamos à questão 2. Quantos e quais são os níveis de integração dos blocos econômicos? E a resposta: os níveis de integração são 4. Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Vamos à próxima questão. Qual foi o primeiro bloco econômico que surgiu no planeta? Foi ele que deu origem à União Europeia. E a resposta: o primeiro bloco que surgiu foi o Benelux, em 1948, quando entrou em vigor a União Aduaneira entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Próxima questão. Qual é o único bloco econômico do planeta que atingiu o 4º nível de integração e possui hoje uma moeda própria? E a resposta: o único bloco que atingiu a União Econômica Monetária, que é o 4º nível de integração e possui uma moeda própria, é a União Europeia. Próxima questão. Qual é a moeda oficial da União Europeia e qual é o lema da União Europeia? E a resposta: a moeda oficial da União Europeia é o euro. E o lema da UE é Unidos pela Diversidade. Última questão.
qual bloco econômico que o Brasil participa e ajudou a fundar. E a resposta: o bloco que o Brasil faz parte e ajudou a fundar é o Mercosul. Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Ele é formado atualmente por 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Se você acertou todas essas questões, parabéns!